Fala pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão passando esses dias de pandemia? Estão lavando bem as mãos? Estão passando bastante álcool em gel na mão, no braço, no cotovelo, na alma, se for preciso? Já começo pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, me seguirem nas redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês poderem acessarem. E se vocês gostam de conversar, bater papo e trocar umas ideias, vocês estão no lugar certo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre educação dos filhos e disciplina. Pois é. Você já escutou essa frase? No meu tempo, os filhos respeitavam mais os pais. Criança não fazia o que queria. Era só meu pai me olhar que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Se eu tinha que ficar calado, se eu tinha que sair da sala. E claro, levanta a mão quem aí já foi educada por meios mais hardcores. Quem aí nunca recebeu um grito da mãe na porta de casa e daí quando tava se aproximando viu que ela tava com a chinela na mão e era aquela coisa tipo, é um passa ou repassa? Responde ou passa? Passa! Passaram, responde ou repassa? Repassa. Repassaram, responde ou paga? Passa, agora! Tá bom, mas só se você não me bater. Passa. Mas você vai me bater? Passa! Não! Não me bate não, mãe! Ai! Grandes emoções eram garantidas. Vocês têm alguma história engraçada pra contar? De castigo de criança, de disciplina? Eu acho que todo mundo tem, né? Compartilhem aqui comigo nos comentários. E apesar disso ter acontecido pelo menos uma vez na vida de cada cidadão desse Brasil varonil, nem por causa disso nós somos revoltados, odiamos os nossos pais ou nos tornamos pessoas ruins. E antes que venham me criticar dizendo que eu estou justificando a agressão infantil, não, gente, eu não estou querendo dizer isso. Eu não acho que a violência ela seja a resposta para todos os nossos problemas. E obviamente existe um abismo gigantesco entre a agressão infantil e a disciplina que uma criança ela precisa ter. Espancar é errado, mas será que disciplinar é? Eu estou falando isso com vocês porque há uns tempos atrás eu presenciei uma situação que me fez refletir sobre o que era disciplina. Tinha uma mãe que ela estava na loja tomando conta da filha dela, pequena. A filha deveria ter mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. E a criança estava fazendo uma mega bagunça na loja. Ela estava derrubando as coisas da prateleira, ela estava pedindo as coisas para comprar e a mãe ela não podia ou não queria comprar. E não só isso, ela estava fazendo um escândalo, estava fazendo bagunça, as vendedoras estavam tendo um enorme trabalho e, óbvio, estavam incomodados com a algazarra que aquela criança estava fazendo. E eu vi que a mãe ela tentou conversar, ela deu bronca na criança, chamou atenção, tentou controlar a criança do jeito que ela podia, mas não teve jeito, a garota estava incontrolável. Falou até que ia colocar a criança de castigo, mas ainda assim a criança estava lá, firme e forte, gritando, chorando, fazendo um escândalo. Até que a mãe pegou ela, levou ela para um canto e vapo! Deu-lhe uma palmada. Aí na mesma hora apareceu uma senhora que viu aquela cena e ela começou a argumentar com a mãe e as duas começaram a ter uma conversa bem acalorada. E a mãe argumentou que quem tomava conta da educação da filha dela era ela. E aquela senhora começou a dizer: é um absurdo, você não tá vendo que esse tipo de coisa não é para ser feita? Conversa com a criança, não sai batendo nela não. Daí, claro, né, porque brasileiro gosta de barraco, eu e outras pessoas, nós vimos aquela situação e a gente começou a intervir, né, porque a mãe, ela sabia o que ela estava fazendo para a filha dela. E aquela senhora, ela não tinha visto o que a criança estava fazendo e que a mãe tentou conversar com a criança, mas que não teve efeito nenhum. Aí daí, em defesa daquela mãe que estava disciplinando a sua filha, eu cheguei e disse: sim, educa sim, tá certo. E daí, um senhor que presenciou a situação também, ele disse que se tivesse mais gente nesse Brasil recebendo palmadas, os presídios não estariam tão cheios. E eu concordo plenamente com ele, nisso que ele disse. Palmas para esse senhor que falou isso e para essa mãe que disciplinou a sua filha. Mas reparem que eu não estou fazendo uma apologia à violência. Eu estou observando a atitude correta dessa mãe em disciplinar a filha dela.
Tem uma outra situação também da filha de uma vizinha que ela tinha ficado de castigo porque tinha desobedecido. Daí ela furou o castigo, saiu de noite para um lugar perigoso onde os pais já tinham proibido dela ir. E essa menina, ela é pré-adolescente, ela tem uns 11, 12 anos de idade. E daí, quando a mãe foi disciplinar a filha, porque ia dar umas palmadas, umas chineladas, a filha começou a fazer um escândalo, dizendo que chamaria a polícia para a própria mãe. Antes de prosseguir, eu já vou avisando que qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência. O que será que aconteceu? O que foi que mudou dos tempos de antigamente para os tempos de agora? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A piada pegou? Hã? Não, nem um pouco. É claro, gente, que a educação ela muda com o passar do tempo e que antigamente existiam formas de disciplina que não eram nada ortodoxas e até mesmo bastante radicais. Mas quando a gente para pensar, o problema não está nas crianças em si, porque as crianças elas vão continuar sendo sempre respondonas, levadas, elas vão dar bastante trabalho, mas eu acredito que a mudança ela está nos pais. Eu tenho uma visão sobre esse assunto e respeito se você tiver uma opinião diferente, mas parece que os pais eles adquiriram um medo inexplicável de desagradar os filhos. É como se eles projetassem os medos que eles têm da rejeição, das lutas da vida e das privações, e eles acabam fazendo de tudo para proteger o filho e com isso formam-se adultos que não sabem lidar com dificuldades, não sabem lidar com adversidades, que não aceitam que as coisas não sejam exatamente do jeito que eles querem, sendo que na vida a gente precisa aprender esse tipo de coisa. Quem aí gosta de não ter as suas vontades atendidas? Ninguém, mas isso é necessário. A gente receber um não e entender que não podemos fazer tudo o que a gente quer, quando a gente quer e do jeito que a gente quer, é uma coisa que educa o espírito. A gente entende que não temos pleno direito a tudo. As coisas elas não estão à nossa mercê, à nossa vontade. Hoje em dia, nos maus exemplos de educação que eu vejo, se a criança ela recebe um não, ela faz um escândalo, ela chora, ela esperneia, ela entra numa de fazer retaliação com o pai porque ela não teve aquilo que ela queria. E alguns anos atrás eu presenciei uma situação aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, que eu fiquei de boca aberta. Eu estava na praça de alimentação fazendo meu lanche, tinha comprado meu humilde Subway e estava lá comendo, e de repente eu percebi uma mãe com uma criança. A criança estava fazendo um escândalo porque ela queria comer um lanche do McDonald's, queria comprar lá o McLanche feliz dela. E depois de muita argumentação do tipo, mas filho, você já comeu isso, você não tá com fome. Mas a criança ela queria o lanche de qualquer jeito por causa do brinquedo. E a mãe, por fim, comprou o lanche lá, comprou o sanduíche, o refrigerante, a batata frita. Eles se acomodaram na praça de alimentação. A criança estava se comportando muito mal, pulando na cadeira, subindo em cima da cadeira, apesar de a mãe estar reclamando com ela. E por fim, num dado momento, eu fiquei surpreso, pois a criança ela pegou a mão assim e varou a mão no lanche. E foi refrigerante, batata frita, o pacotinho lá do McLanche Feliz, tudo no chão. Aí a criança começou a fazer um escândalo, a chorar alto. Todas as pessoas, todos os olhares daquela região da praça de alimentação estavam direcionadas para essa mãe. E a sensação que eu tive foi que ela ficou com vergonha, ela estava tentando controlar a criança, e a criança estava incontrolável. E sabe qual foi a solução da mãe? Ela comprou um milkshake para a criança. E daí a criança ficou quieta porque ela estava tomando milkshake. No, God! No, God, please, no! No! Hein? Como? O quê? Hã?
R$ 22,99 é o quilo do camarão. Oh, que raiva esse carro do camarão! 2000 anos depois. Eu já começo dizendo pra vocês que se essa história tivesse sido com a minha mãe, tudo seria completamente diferente. Primeiro, que eu não gritaria minha mãe em um ambiente público e nem faria um escândalo porque eu tinha amor à vida. Nunca minha mãe ou meu pai precisavam dizer não pra mim mais do que 2 vezes, porque eu já sabia que se chegasse na 3ª vez eu já teria consequências. E ou eu ficaria de castigo ou eu tomaria umas palmadas na bagagem, igual a Chiquinha. E agora, chegando ao ponto final do assunto e ao encerramento, o que será que mudou para a educação de antigamente e a educação que as crianças elas têm hoje? Mas eu não estou querendo dizer com isso que não existam pais hoje em dia que eduquem os seus filhos de forma correta. Existem sim, mas infelizmente a gente vê que a educação infantil hoje ela é uma coisa na qual a nossa sociedade ela tem um déficit muito grande. Essas crianças mal educadas elas crescem e quando adultos são capazes de coisas que a gente até se surpreende. Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Não tem como não enxergar que os pais de antigamente eles eram muito menos permissivos do que os pais de hoje em dia. Não dá para negar que os filhos de hoje têm muitas facilidades, muitas permissões, e os pais muitas vezes eles acabam não enxergando que isso pode acabar sendo prejudicial. E muitas vezes eles podem só se dar conta disso muito tarde. Muitos pais acabam pecando por priorizarem a amizade dos filhos, mas as coisas elas têm que ter as suas etapas. Antes da amizade, precisa haver o respeito. E claro, isso não quer dizer que você não vai ter um bom relacionamento com o seu filho, mas você não pode ter esse bom relacionamento sacrificando a disciplina que você tem que direcionar para ele. Minha mãe e o meu pai me disciplinavam, e por mais que talvez naquele momento eu não entendesse ou eu não quisesse aceitar a disciplina, com o passar do tempo, o esclarecimento ele vem. O filho ele acaba enxergando que tudo aquilo, a longo prazo, foi para o bem dele e serviu para que ele se tornasse um cidadão de bem e uma pessoa de bem. E o recado que eu dou para vocês é: não tenha medo de disciplinar o seu filho. Um dia, com certeza, ele vai te agradecer muito por causa disso. Então é isso, se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro dos próximos assuntos e dos próximos vídeos que eu vou postar. Ativa o sininho aqui, pois o YouTube ele tem uma dificuldade de notificar os inscritos sobre novos conteúdos. Fiquem com Deus, muito obrigado para quem assistiu o meu vídeo até aqui, um mega abraço e até a próxima.